Pessoal, bom dia. Obrigado por estarem juntos. Primeiro, eu quero agradecer Rafael, Benjamin, o Estevão. Muito obrigado pelo convite. Thelma, por fazer essa conexão. O mais importante, quando o Rafael estava falando aqui, eu estava vendo, eu falei, Aristóteles, Sócrates, pessoal da antiga. Eu fico pensando, ele falou de lógica booleana. Eu comecei em 68, mexendo com tecnologia. Estava na IBM. E tudo isso a gente enxergou lá. Então, vocês possam imaginar qual é a minha idade. Eu não vou falar, vocês adivinhem. Eu fui meio precoce. Mas o Paulo Spaca é Paulo José Spaccaquerti, italiano. E o Paulo Spaca, óbvio, ficou mais fácil. Então, o que nós vamos falar hoje? Como é que esse mundo de IoT e inteligência artificial levam para uma inovação, uma evolução? Duas coisas que a gente vai pensar. Essa é uma transformação digital? Quais são os novos modelos de negócio? O Rafael acabou de dizer o quanto ele se ajustou para essa nova situação, né, com a empresa dele. Por quê? Porque a tecnologia veio ascendendo. E eu vou deixar claro já, IoT não é tecnologia. IoT não é tecnologia. IoT é um nome dado para um conjunto de tecnologias. Nós vamos ver. Como é que eu vou passar aqui os slides? Boa pergunta. Onde está? Ah, está aqui. Obrigado. O que é a BINC? Deixa eu falando rapidamente. A BINC é a Associação Brasileira da Internet das Coisas, que é uma associação sem fins lucrativos, foi fundada em 2016. Muitos que estão aqui são associados nossos. A BINC tem por missão representar e promover os diversos setores e necessidades das empresas para satisfazer tanto os nossos associados como os parceiros e a gente trabalha tanto na área pública como privada, eu já vou ver rapidinho, a gente é um baluarte dentro do IoT. Se falou de IoT, fala de ABINC. Por quê? Vocês vão ver isso rapidamente. Como existem, e aí é interessante, uma outra brincadeira que eu sempre falo, quando você fala de IoT, a pergunta que o pessoal às vezes chega para mim e fala assim, fala para mim de IoT. Eu falo sim, mas qual sabor de IoT você quer falar? IoT você pode falar de agro, você pode falar de manufatura, você pode falar de cidade inteligente. Então, cada um dos segmentos de mercado exige uma conversa, exige um speech que é de negócio. Então, é outro ponto importante. A IoT não é tecnologia e nós vamos discutir aqui o que se faz de negócio. Ninguém levanta de manhã e fala assim, vou ter IoT na minha empresa. Não. O que é? O meu negócio pode ser melhorado através do IoT. E para isso, dentro, vocês vão ver, a BINC trabalha através de comitês. Já a gente mostra. Esses são os 4 pilares que norteiam a BINC. Pesquisa, a gente precisa saber o que as universidades estão fazendo, o Instituto de Pesquisa, porque isso traz para nós conteúdo. Mercado. Ninguém se associa dentro da BINC para ficar tomando cafezinho, todo mundo quer fazer negócio. Então, o que a gente faz? Entre quem dá a solução com aquele que necessita da solução e faz o match fazendo esse ecossistema girar. O terceiro ponto é o lado do governo. A gente está olhando como é que o Ministério, no caso, Ciência e Tecnologia, como é que o Ministério da Agricultura, como é que eles trabalham e como é que nós, de IoT, podemos ajudar isso. Para vocês terem uma ideia, a BINC trabalhou desde o primeiro dia no Plano Nacional de IoT. Nós conseguimos, eu falo com todo orgulho, que tem dedo nosso lá nesse Plano Nacional de IoT. André, não me deixa mentir. Walter, não fica escondido aí, faz favor, vem aqui para frente. O Walter é o presidente da BRIA, parceiraço nosso. Faz favor. Fica quietinho, não mexe em nada, hein, então. E o quarto pilar nosso é a educação. Não há como você seguir com tanta tecnologia se você não tiver formação de mão de obra, tá? Então, esses pilares é o que norteia a nossa atuação no mercado. Muito bem. O que é a internet das coisas? Todo mundo aqui já sabe, tá? Mas é sempre bom a gente olhar que é essa forma de você pegar, conectar, mandar para a internet, lá, analisar os dados para fazer sentido para o negócio.
E, de novo, é um negócio que está demandando a tecnologia. E aí eu volto a dizer, não olhe para o IoT como uma caixa preta, um negócio esquisito. Ele é o quê? São blocos de tecnologia distintos que você vai juntando. Então tem o sensor, está lá, bonitinho. Aí esse sensor gera um monte de coisa através de uma conectividade. Então, o que você vê? Você vê que essas dimensões tecnológicas é que começa a montar o IoT. É o hardware para pegar a informação. Você tem a conectividade. Aliás, se não tiver conectividade, não tem internet, então não tem IoT. Não é 100% essa verdade, tá? Se quiser, depois eu posso dizer que a gente tem IoT sem internet. Você tem a cloud para fazer toda a transformação, Big Data, Analytics, e você tem outras tecnologias que eu fiz questão de colocar aqui, que é a inteligência artificial, até porque o André, vamos falar juntos sobre isso. Como eu poderia estar falando de blockchain? São temperos que você coloca nesse IoT. Isso que a gente tem que ficar olhando. E aí você tem as dimensões de negócio. Corpo, casa, carro, indústria, cidades, tudo isso aí é aquilo que eu falei, são vários segmentos de mercado que você acaba atuando com IoT. Não podemos esquecer sobre segurança, privacidade, propriedade dos dados, que isso faz parte. Novos modelos de negócio vão acontecer com IoT. E aí tem as pessoas. Educação, como eu já disse, inclusão, que nós vamos falar muito bem disso, essas pessoas, melhoria da qualidade de vida. Então, aqui, essa é uma visão que a BINC trabalha. E, como eu falei, os comitês de trabalhos, o que eles são? São definidos por segmento. Então, você tem agro, automobilidade, cidades, manufatura, saúde e utilities. Legal. Esses 6 segmentos que nós damos prioridade dentro da BINC, e 3, que a gente chama de apoio, segurança, conectividade, dados e analítica. Então, esses comitês, pessoal, são pessoas que conhecem um assunto, discutem um assunto, têm a liberdade de fazer webinar, gerar conteúdo, tem a liberdade, não, a obrigação de gerar webinar, fazer conteúdos para a gente voltar para o mercado com essas informações para o pessoal começar a enxergar dentro daquele seu segmento o que tem para acompanhar. Só para vocês terem uma ideia, dentro dos 17 objetivos do ODS, né, da ONU, 80% são atingidos por IoT. Você vê a importância que nós temos, uma coisa que nós vamos discutir para frente. E o que isso traz? Que o IoT traz uma coisa nova chamada o físico passou a ser digital. Todo mundo já ouviu falar disso, né? O que é o físico passando para o digital? Desde o relógio, como ele apontou, que agora é digital, desde uma cama de hospital, desde um trator numa fazenda, desde o carro e assim por diante. Ficou tudo digital. Muito bem, o que significa isso? Que em todas as situações nós vamos estar com IoT. Seja carro, seja na gestão conectada de ativo, supply chain, manutenção preditiva, a tag está aqui, né? Isso aqui é o que a gente está falando. Tudo vai ter IoT. E esse mundo, a gente traz um conceito novo chamado sistema de sistema. O que é esse sistema de sistema? Por exemplo, na cidade, você tem aqui postes que hoje já viraram pontos de IPs para iluminação, mas ao mesmo tempo tem câmera de segurança, ao mesmo tempo tem um Wi-Fi, que os carros estão conectados, que está trocando informação, você criou um sistema de sistema. Da mesma forma que dentro de casa você tem vários sensores, um falando com o outro. Se você pegar na área de saúde, tem a pessoa, o hospital, tudo conectado. Você forma um sistema de sistema, por exemplo, de saúde. Isso são conceitos que eu estou fazendo rápido, porque senão eu vou ficar até amanhã falando aqui. E aí traz o que a gente chama de transformação digital. A transformação digital é um desafio muito mais de gestão, e é isso que tem que ficar claro, do que simplesmente tecnologia, marketing, finanças. Isso tem que ficar muito claro. E aí, essa transformação, o modelo de negócio, o cliente, os processos operacionais estão sendo impactados. Então, nós vamos ter que pensar melhor nessa história. Por favor, vai.
Antes que eu faça uma bobagem, lave todo mundo aí. Obrigado, Walter. Então, todos os segmentos econômicos serão impactados pela essa transformação digital, que não nasceu ontem, não nasceu por causa do IoT. A transformação digital existe há muito tempo. Só que com essas novas tecnologias, isso acelerou mais. O Rafael apresentou o relógio dele. Se você parar um pouquinho atrás, o relógio antigamente era ponteiro, não tinha nada disso. Né? Essa inovação que virou watch, smartwatch e assim por diante, é uma transformação digital. Né? E essas coisas acontecem dia a dia e a gente absorve sem perceber. Isso que é o mal barato nessa história toda. Então, nessa transformação, não se trata de e se eu vou fazer, mas sim de quando e como. Isso vai acontecer, não tenha dúvida. Muito bem, dentro ainda dessa transformação digital, todos os negócios vão ser dependentes ou centralizados em internet das coisas. Ponto. Tá? Querendo ou não. E essa transformação acontece com uma mudança radical. E aí você tem que entrar com a cultura da empresa, você tem que começar a fazer treinamento. Boa essa água, hein? Gostosa. Boa. Pode pegar, tem lá no fundo. Pelo menos a Thelma liberou para todo mundo, né? Isso, eu costumo dizer que o IoT é o coração dessa digitalização. E o IoT tem o seu coração na conectividade. Tá? Eu não vou falar de 5G, 2G, porque isso é loucura. Então, quando você faz uma análise dessa transformação digital, as empresas estão definindo o amanhã ou enfrentando desafios do passado. Esse é um grande dilema, porque você sai da produtividade. O exemplo da tag é bem claro, né? Que antigamente você tinha o controle do funcionário. Depois você passa por uma capacitação digital, os indivíduos passam a ter um pouquinho mais de digitalização, para essa transformação, que é isso que eu acho que está acontecendo com a tag, que é acelerar a inovação, melhoria e experiência com o cliente. Vocês não fizeram a franquia por acaso. Né? Isso aqui é a transformação. Então, aqui nós estamos tendo exemplo típico do que foi, o que é uma transformação digital. Muito bem, eu vou citar alguns números aqui rápido, para não tomar tempo. E essas informações foram obtidas na Transforma Insight de 2023, ou seja, bem recente. Mais de 700 bilhões em gastos globais com a IoT. Não é pouca coisa. Dizem que vai fazer muito mais, né? A conectividade de curto alcance. Conectividade de curto alcance significa, não é celular, internet pesada, 5G, né? Curto alcance são LPWANs, Low Power WAN, que são outros tipos de conectividade. Depois a gente pode até conversar sobre isso. Mas ela vai ser o maior responsável pelos IoT, ó, de 78% que estão no ano retrasado, para 74% em 32%. O que significa que ainda tem muita coisa. E aí vocês têm um exemplo, Comp? Não, desculpa, a Corp está com... Quem é que está com os hidrômetros lá em cima? Acho que é Comp, né? Bom, no fundo é isso, eles estão usando LPWAN para fazer, a Sabesp faz isso. Acho que a maioria das casas hoje já estão com os hidrômetros conectados com LoRa, Sigfox ou Narrowband. Então, isso é uma coisa que vai acontecer rapidamente. Então, as tecnologias como inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, blockchain, computação quântica, que já está funcionando, por mais que a gente queira não olhar para isso, está lá. Elas vão ter as grandes empresas estão trabalhando nisso para que a perspectiva para 2025, né, que isso vai impulsionar essa transformação digital. Eu acredito que a transformação digital já está super sendo impulsionada, que essas tecnologias acabam, vamos dizer, favorecendo, vamos dizer assim, você obter esses novos ganhos, né? Tanto é que você tem Edge Computing, que é uma coisa que está acontecendo muito rapidamente, só que aí a gente tem um problema. A regulamentação não corre na mesma proporção que as tecnologias estão sendo colocadas no mercado.
Lembra da LGPD? Pô, que sufoco foi para desenhar aquilo. E já tinha gente trabalhando para caramba. Privacidade de dados, então nem se fala. Então, percebe? A tecnologia está vindo muito rápida, tão rápida que a regulamentação não consegue acompanhar. E o processamento cada vez mais forte. E aí eu faço uma brincadeira. Velho, dá para fazer essas brincadeiras, que estourou aqui no caixa. Vai para cá. A tecnologia, ela existe desde a época booleana, sempre do mesmo jeito. Só que ela é uma espiral ascendente. Ela passa pelos mesmos conceitos, porém melhorada. Eu trabalhei com um mainframe, computador grande da IBM, e lá a gente tinha virtualização. Virtualização, pessoal, eu conheço de lá de trás. E hoje se fala em virtualização, algum tempo atrás, como sendo uma grande maravilha, né? A gente se fala de inteligência artificial, vocês podem dizer isso, 50 anos atrás. Eu trabalhava em 90 com inteligência artificial. É muito louco se você parar para pensar que hoje nós temos tudo à disposição por causa disso aqui. Ó. O poder de processamento é muito grande. É muito grande. E isso facilita com que essas tecnologias fiquem à disposição cada vez mais fácil para todo mundo. Então, a inteligência artificial e a transformação digital, aí, André, foi a provocação que eu falei que eu ia fazer. Eles precisam de um do outro. Não tem jeito. Você pode falar assim, eu posso ter uma inteligência artificial separada? Pode. Mas 95% os dois trabalham junto. Por quê? A maioria dos dados que você usa na inteligência artificial é gerada e entregue pela internet das coisas, que está gerando aquele dado, pô. Óbvio. Eu pego tudo aquilo e trabalho com uma inteligência. O IoT fornece o combustível não para uma transformação digital, mas para uma transformação inteligente, que é isso que nós estamos vivendo agora, essa transformação inteligente. A demanda industrial por internet das coisas, desculpa, inteligência artificial, ato falho, aumentará fortemente nos próximos 5 anos. Todo mundo fala isso daí. Você me lembra que antes da pandemia os caras davam umas projeções, quebrou as pernas de todo mundo. Hoje o pessoal está mais comedido para dar previsões com relação a essas tecnologias, porque o negócio acontece muito rápido, né? A computação de bordo, esse edge computing, vai acontecer muito mais rápido e vai ter um desempenho e eficiência que pode transformar as indústrias. Então, se a gente pensar uma indústria de agro, dá para fazer isso com edge. Se você pensar na indústria manufatura, as máquinas vão poder ser muito mais bem trabalhadas se você tiver esse tipo de coisa, como já foi dito até pelo Rafael. Os robôs, que não são novidades, mas com a adição de inteligência, nós vamos ter outras perspectivas, vamos ter outras oportunidades de negócio. E hoje nós temos um robô cada vez mais louco aqui, né? A gente tem uma empresa que faz as pás das turbinas eólicas. Para você mexer com aquilo lá, aquela pá tem o negócio tem mais de 100 e poucos metros de altura, a pá tem não sei quantos metros, é uma loucura. Para fazer manutenção daquilo, tinha que subir um cara para fazer a manutenção. Hoje tem um drone que vê, olha com uma câmera bem focada, ele consegue dizer se tem fissura. Bom, não deu para ver, tem um robozinho, não tem nada a ver com você, robozinho, que entra dentro dessa pá e lá ele consegue descobrir fissuras e tudo mais. E manda a informação para uma plataforma, o cara sabe o que fazer. Vocês imaginam quanta coisa nova está acontecendo sem a gente perceber. E o que vem pela frente, que eu acho que isso é importante, que os dados crescem violentamente, isso todo mundo sabe. Ou o que a gente está chamando de Massive IoT. E aí começa a ter padrões, e isso é uma loucura, hein, pessoal? Onde você vai ter interoperabilidade nova. Eu já explico o que é isso aqui. Nós vamos ter compartilhamento de dados entre empresas. Falei, peraí, como é que eu vou compartilhar meu dado com você? Aliás, você já faz isso. Se você mexe com o Open Bank, você pega o seu dado, você sai desse banco e vai para o outro. Você compartilhou, certo? O seu dado de um banco para o outro. Porém,
Eu já explico aqui o que é esse compartilhamento. E, obviamente, que com isso nós vamos ter mais competition, ou seja, eu estou competindo, mas eu estou com... Deu branco. Cooperando. Oh, gente, obrigado. Nossa Senhora. Cooperando com o outro. Por quê? Porque é o jeito de a gente sobreviver. Não dá para viver tudo sozinho. E aí você parte para padrões abertos. Isso daqui que eu coloquei, chamado IDSA, chama-se International Data Space Association. Isso vai ser o próximo passo da internet das coisas. A BINC é a hub do IDSA no Brasil. Foi assinado com o pessoal na Alemanha. Nós vamos fazer o lançamento, estou dando um spoiler aqui, vai ser lançado agora em março, 21 de março, junto com o Instituto Eldorado, que faz a certificação da metodologia. E o que é o IDSA? É exatamente isso daqui, essa interoperabilidade, o compartilhamento de dados das empresas e onde que uma coisa vai... Então, eu vou dar um exemplo. A Volkswagen gera todos os seus dados do automóvel. A Mercedes-Benz também. Por que eu vou gerar o mesmo dado, eu, Mercedes, que a Volkswagen tem? Vamos trocar? Eu tenho um dado e o que você não tem, eu troco com você. Essa troca de dados, ou essa interoperabilidade, compartilhamento de dados, mais a interoperabilidade, este é o mundo que está acontecendo daqui para frente. E DSA veio para começar a organizar essa brincadeira, porque é muito dado correndo por aí. E com isso, faltou, obviamente, dizer que talento e requalificação, se não for uma prioridade, não, tudo isso que eu falei aqui não tem sentido, né? Então, a tecnologia é tão boa quanto as pessoas por trás dela, óbvio. Eu só tiro vantagem daquela tecnologia se eu tiver gente capaz para mexer com ela. Então, se você parte hoje, e na área de saúde isso está complicado, vem tremendos equipamentos para os hospitais e o pessoal não sabe operar aquele equipamento. Tem que ter aula e aula para o cara começar a entender. A John Deere faz umas máquinas para a agricultura que, se não tiver gente capacitada, você não tira 40% do que a máquina oferece. Então, isso é uma forma que a gente olha como uma grande necessidade. Por isso que um dos pilares da BINC é a educação. E o negócio está tão rápido que já existe um museu, né? Isso daqui é lá na China. Inteligência artificial tem um museu. Vocês sabiam disso? Não sabiam. Aí, ó. Quem tem esse Atuia? Quem é Atuia? Faz aquelas lâmpadas inteligentes. O pessoal já tem isso. É coisa de louco, pô. É uma coisa de louco. A evolução e a rapidez das coisas. E aí eu brinco com esse slide. Esse slide é para brincar mesmo, porque principalmente eu gosto desse, da vassoura. Quem fala assim, ô meu, me manda aqui 25 para mim, né? No meu... Me manda 25 pau, senão eu não vou dizer para todo mundo nas suas redes sociais que você foi estúpido o suficiente para comprar uma vassoura conectada. Então, isso significa o seguinte, pessoal, não é tecnologia por tecnologia que eu vou ter que fazer o tempo todo, né? Aí você vê as brincadeiras, e aí você fala assim, ó, a sua lavadora de pratos, né, vai ficar esperando até que você manda os bitcoins para mim. Então, é isso que a gente vive e é isso, não é diferente de você um early adopter. Early adopter é um cara que olha a tecnologia para o seu negócio, então ele logo faz uso daquela tecnologia. Mas isso aqui é para brincar, para falar assim, pessoal, acorda, aqui não é tudo isso. E por fim, para não deixar de ser diferente, eu agradeço e deixo esse recado, amanhã tem mais. Por que amanhã tem mais? O que eu falei hoje aqui, amanhã já vai ser diferente. Então isso é o que eu acho que a gente tem que ter em mente, olhar e principalmente, qual é o meu negócio? Eu não falei de outras coisas de conectividade, vou levantar hoje e vou usar 5G na minha empresa. Por que isso? Faz alguma diferença para você? Você já olhou o seu negócio? Será que você precisa disso mesmo? A BINC tem um jeito de fazer uma espécie de coaching ou advisor para as empresas. Isso tem acontecido e é uma coisa que a gente não queria, por estatuto até permitido, mas a gente não queria fazer consultoria.
nós não vamos fazer consultoria, nós vamos dar os primeiros passos para dizer para o pessoal, olha, dá para fazer isso, aquilo, daqui para frente você segue, porque nós vamos e somos agnósticos e vamos continuar sendo agnósticos. Eu não vou falar que o negócio dele é melhor que o negócio dele, de jeito nenhum. O que é importante é, vamos olhar o meu negócio, o que eu preciso fazer. Você tem todas as tecnologias do mundo para fazer isso. Quem é que vai ajudar? Os especialistas, as empresas que podem mexer. Então, pessoal, agradeço muito. Foi muito gostoso bater esse papo, foi muito rápido, eu podia ficar aqui mais tempo conversando com vocês. Meus dados estão aqui, paulo.spaca@binc.org.br. Agradeço muito, Estevão, Rafael, por essa oportunidade de bater um papo com vocês. Estou à disposição, se alguém quiser depois falar comigo, eu não vou fugir, eu vou ficar por aí.